Aleluia. Você pode dizer comigo: Senhor Jesus. Meu Senhor Jesus. Meu Senhor Jesus. Aleluia. Você pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado com um sorriso, um aperto de mão. Você pode se sentar. Muito obrigado ao grupo de louvor. Vocês podem sentar também, todos. Aleluia. 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 Deus é bom. Como eu sou abençoado quando esses homens e mulheres nos levam a adorar através da música. Há muitas maneiras de adorarmos a Deus, mas a música é uma ferramenta poderosa. Como é bom de adorarmos a Deus através da música. E eu sou impactado todas as vezes que esses homens e mulheres cantam aqui. Mas depois eu chamo eles aqui na frente para falar sobre isso outro dia, ou outro momento. Mas antes, hoje eu gostaria de compartilhar algo que está no meu coração, que eu pude estar conversando com Deus, meditando com Deus. Você está bem nessa manhã? Amém. Deus, Ele é muito bom, não é verdade? Que bom que você está aqui com sede, com expectativa para o que Deus tem feito e o que Deus vai fazer em nossas vidas. Se você veio é porque você tem alguma sede a ser saciada. Se você veio é porque você tem uma fome a ser saciada. Essa fome, essa sede é o Espírito Santo que desperta em nossos corações. Como é bom saber que você está buscando ao Senhor através de saciar fome e saciar sua sede. Amém? Tem algumas cadeiras aqui na frente que estão bem vazias, umas 5 cadeiras. Se você faz parte de algum departamento, eu posso chegar mais a você e digo, faz um sacrifício, vem para mais pertinho. Ah, e se você não faz parte de departamento nenhum, também vem para mais pertinho. É bom estarmos perto. Aleluia, estarmos mais próximos, amém? Com o tempo você vai perceber que vamos implantar uma cultura nessa igreja, que é a cultura de se preparar para a multidão que vai chegar. Então imagine uma multidão chegando e procurando onde sentar. Então com o tempo, isso calmamente não precisa ser hoje, mas vamos estabelecer que quando você vai chegando, você vai preenchendo as primeiras cadeiras, e assim as pessoas que vão chegando depois vão preenchendo as demais. E quando as multidões estiverem vindo, vamos estar preparados, porque Deus só vai mandar se estivermos preparados. Se não estivermos preparados com ordem, Deus ele vai se segurar ainda um pouco. Mas Ele deseja mandar muita gente para cá. Mas para isso, Ele deseja que estejamos preparados para receber. Amém? Aleluia. Como é bom abrir o coração como pastor. Eu tenho uma ministração para dar, tenho um ensinamento para dar. Mas como é bom poder compartilhar com você aquilo que Deus tem compartilhado em nosso coração. Nos preparar para estações, para tempos que Deus tem preparado para essa casa, né? No que diz respeito a nos dá cobertura para cultuarmos a Deus, mas nós sabemos que a verdadeira casa espiritual, onde Deus mora, não é templos feitos por mãos humanas, mas está em nosso coração, amém? Você reconhece isso? Eu estava meditando sobre a palavra que iria trazer hoje pela manhã, e sei que será uma palavra que vai começar hoje, mas não vamos concluir hoje. Hoje vamos focar algo que Deus despertou. Eu sempre gosto de ver os rostos dos amigos. Aleluia. E eu estava meditando hoje, estava crendo, amado, que ia trazer uma palavra sobre algo durante a semana, mais uma vez. Mas Deus, Ele me pega de jeito mais uma vez. Deixa eu preparar os ministros aqui. Quem aqui prega nessa igreja, geralmente aqui no púlpito? Levanta a mão. Pronto. Deixa eu preparar vocês. Do mesmo jeito que Deus me pega de jeito, pode ser que eu pegue vocês. Pode ser que eu chegue um dia aqui e diga, ô, pastor Abinésio, dá a palavra aí. Estejamos preparados, amém? Amados, quando a gente vem preparado para a igreja, alimentado, com expectativa, nós não apenas recebemos, mas nós damos de nós mesmos, e a glória de Deus é maior neste lugar, amém? E eu vou falar sobre fé, como liberar a sua fé, mas eu estava estudando hoje pela manhã e Deus me pegou de jeito. Ele me mostrou que boa parte do corpo de Cristo se confunde a respeito sobre confissão de fé. Se confunde a respeito sobre confissão de pecado. E eu queria trazer luz, né, do que Deus trouxe luz para a minha vida. Eu fui abençoado. E a minha obrigação aqui é conseguir não atrapalhar Deus, para você ser abençoado também. Transmitir aquilo que Ele colocou no meu coração para que você possa ser abençoado. E eu estava chegando aqui na frente, um senhor me parou lá na frente e me pediu dinheiro, né? E eu fui dizendo a ele algo que eu achava que era verdade. Eu fui dizendo a ele que eu não tinha naquele momento dinheiro para dar. Quando peguei a carteira, eu vi uma cédula
de dinheiro. Aí eu disse, rapaz, essa cédula aqui é para eu semear. E semente eu não como, não. Eu vou ter que semear. Ele não entendeu muito, porque também eu percebi que ele, naturalmente falando, o raciocínio dele deve ter... Ou ele nasceu assim, ou as circunstâncias deixou ele assim. Mas eu percebi que o raciocínio dele estava meio beirando a falta da razão. Mas aí eu disse, eu não posso deixar ele de mãos vazias. No momento que eu disse que eu não tinha dinheiro, depois eu descubro que eu tenho, digo que tenho, fica algo até sem compaixão, não é verdade? Aí eu me lembrei que minha esposa tinha trazido alguns alimentos, aí eu fui buscar, fui dar a ele. Ele também não entendeu muito, não. Ele estava com a razão bastante abalada. E eu, tentando puxar um assunto ali com ele, percebi que não tinha muito jeito para puxar, poucos minutos. A razão dele não estava ajudando. Aí eu ficava chamando ele, repetindo o nome dele. Você está aqui? E ele, papá, não, porque a bicicleta, porque isso, aquilo, outro. Você está aqui? Aí eu percebi que em poucos segundos eu tinha que levar ele a ter uma compreensão de algo que era essencial para a vida dele. E não adiantava eu pregar grandes discursos, nem nada. Então eu disse, você está aqui? Ele, estou. Diga, Jesus é o meu Senhor. Aí ele disse, Jesus é o meu Senhor. Você está aqui de novo? Estou. Diga, Jesus é muito bom. Jesus é muito bom. Você está aqui? Estou. Diga, Jesus me ama. Jesus me ama. Diga, Jesus é meu Senhor. Ele, Jesus me ama. É bom que ele já entendeu que amou, né? Jesus é meu Senhor. Ele, Jesus me ama. É isso. Você está aqui? Estou. Diga, Jesus é meu Senhor. Ele, Jesus é meu Senhor. E o que eu quero trazer com isso é que para o corpo de Cristo, por mais que tenhamos uma boa razão para raciocinarmos, um bom entendimento, mas existe o principal. Diga comigo, o principal. Existe o principal, e esse principal precisamos entender. O principal tem que alcançar uma criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos, até um idoso, acima dos seus 86 anos, como a irmã Dalca. Então, um principal, ele não vai alcançar somente aqueles pregadores, mas vai alcançar os pregadores também. O principal vai alcançar a humanidade. O que é o principal? É a mensagem do Evangelho. Que mensagem é essa? Podemos dizer de várias maneiras, mas a mensagem principal é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o único Filho que ele tinha, chamado de unigênito, porque era o único. O único que ele tinha, ele enviou para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. É o principal. E às vezes, como corpo de Cristo, e eu não liguei o cronômetro, ligar agora para te ajudar. E às vezes o corpo de Cristo, ele começa a iniciar uma jornada, e eu vou usar essa expressão, já que minha camisa está bem jovial hoje, eu vou usar essa expressão bem jovial. Começa a dar uma viajada. E nessas viagens, na palavra, é uma jornada cheia de aventuras, sim, mas precisamos voltar constantemente para o principal. Só para você não se esquecer, diga comigo, o principal é o mais importante. Então, abra comigo, por favor, em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Quem achou, diga, Deus é muito bom. Vou pedir para você aguardar, não vou dizer o versículo de propósito, para você não ir ler agora. Às vezes alguns pregadores diziam, leia tal livro, capítulo tal, versículo tal, mas não leia agora. Eu já estava lendo. Então não vou dizer nenhum versículo para você não ler. Estávamos louvando a Deus, através da música, e aí eu tinha uma parte da letra que eu tirei uma foto, aqui. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu creio que teu sangue é o que baixa para mim. Você pode repetir comigo essa última frase? Teu sangue é o que baixa para mim. Estamos numa sala de aula também, viu? Diga comigo, teu sangue é o que baixa para mim. Aleluia. Às vezes, quando não estamos dentro da igreja, nós entendemos isso. Mas quando entramos na igreja, começamos a pensar, acreditar que existem outras formas de Deus ter resolvido o meu pecado. E algumas dessas formas eu preciso dar uma ajudinha. Não, o sangue de Cristo basta. Amém. Aleluia, estamos falando sobre fé hoje, viu?
Só que para falarmos sobre fé, precisamos entender qual é a base da nossa fé. Jesus Cristo falando com Pedro, quando ele pergunta aos discípulos quem eles acreditavam que ele era, e Pedro responde: tu és o Cristo. Ou seja, o ungido. A pessoa de Jesus é o ungido e sobre ele tem a unção para fazer algo. E Pedro reconhece: tu és o Cristo. E Jesus disse: Simão Barjonas, não foi sangue nem carne que te revelou, mas o meu Pai. Houve uma revelação do Espírito. E ele disse: tu és pedrinha, porque o nome de Pedro significa pequeno fragmento de uma rocha. No grego, o nome dele significa uma pequena pedra. Tu és uma pequena pedra. Mas sobre esta, aí ele fala, grande pedra. Essa verdade que ele é o Cristo. Sobre esta grande pedra, sobre essa rocha, eu edificarei minha igreja. Ou seja, Pedro, você é pequeno. Mas mesmo você sendo fraco, em Deus você é forte. Aleluia. Existe um fundamento, qual é? Jesus é o Cristo. O Cristo, o Messias, aquele que estava planejado por Deus. Havia um plano de enviar ele para desfazer a queda do homem, para trazer para si novamente o homem. Isso é a base da nossa fé. O quê? Jesus é o Cristo e ele pagou. Aleluia. 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 Por que estou falando sobre isso? Vamos falar hoje sobre como liberar nossa fé. E no Novo Testamento, há 4 maneiras, há 4 tipos, melhor assim, há 4 tipos de liberarmos a fé para algo chamado de confissão. 4 tipos de confissão. Dessas formas, eu vou aqui falar nas minhas palavras, e também bastante influenciado, totalmente influenciado por esse livro aqui, que eu vou fazer propaganda para você depois com mais calma, do irmão Kenneth Hagin. Ele traz algo que é tremendo. Há 4 tipos de confissões. Porque quem aqui sabe que para receber a Jesus precisamos confessar Ele como Senhor? Amém. E algumas pessoas falam: precisamos confessar os nossos pecados. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa confessar os seus pecados para ser salvo. E aí, isso é um pouco complicado porque dificilmente a pessoa vai se lembrar de todos os pecados. Não vai se lembrar. A Bíblia não diz, é interessante isso. A Bíblia não diz que precisamos confessar os nossos pecados para sermos salvos. E antes que você atire uma pedra sobre mim, a gente vai ler a Bíblia algo. Você me ama ainda? Então, Mateus, você guarda aí que nós vamos voltar para ele, mas vamos para Romanos, capítulo 10. Para você não achar que eu estou inventando aqui uma doutrina estranha, um fogo estranho. Romanos, capítulo 10. Versículo 7. Vamos começar pelo 9 mesmo. Romanos 10, 9. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás? Só isso. Vou repetir. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você pode olhar um pouquinho para mim? Se com o coração crermos e com a boca confessarmos, ou seja, se aquilo que você crê, confessa Jesus como Senhor, já tem a salvação. E por que muitas vezes nós pensamos que só vamos entrar no céu se tivermos confessados, e algumas pessoas dizem, até aos homens, todos os nossos pecados? Coitadinho de mim, que eu nem me lembro boa parte deles, porque foram tantos. Antes de aceitar Jesus, foram tantos. E depois, foram um bocado também. Mas esse é mais fácil eu me lembrar, porque eu já era crente. Mas antes de ser crente, amado, eu não me lembro não. Porque havia uma natureza em mim, que o normal era fazer aquilo que não agradava a Deus. Hoje isso é anormal, quando acontece, e aqui eu vou me expor para lhe abençoar. Quando acontece de eu errar, só eu erro aqui, né?
Quando acontece de eu pecar, só eu pego aqui, né? Quando acontece, na hora, não é um dia depois, na hora eu fico sabendo que errei. E quando é que eu me arrependo? Amado, eu me arrependo logo na hora. Pode demorar alguns segundos, mas eu não gosto de demorar muito tempo, não. Teve uma raríssima vez que demorou alguns minutos, porque estava dando trabalho para a alma. A alma estava dando trabalho, aliás. Mas o normal do cristão é se arrepender na hora. Às vezes as pessoas vêm para a Santa Ceia e pensam, não, eu tenho que pedir perdão de todos os pecados. Qual o pecado que você já não pediu perdão? Você repara que às vezes vamos ficando religiosos, a gente vai ficando meio religioso, meio fariseu, de cobrar de si uma obra para ser salvo que Jesus já fez. Então tem 4 tipos de confissão no Novo Testamento. O primeiro deles não é para o povo cristão. O primeiro tipo de confissão não é para os crentes, é a confissão para os judeus. Quem é que sabe que Jesus veio primeiramente para os judeus? Então existe uma confissão que os judeus precisam fazer. E muitas vezes é mal interpretado na igreja, achando que é a igreja que tem que fazer. Não, é os judeus. Aí é onde a gente vai estar lá em Mateus. Você volta para Mateus aí, por favor. É porque tem Mateus também. Fique em Marcos. Você vai ler Mateus também. Marcos, capítulo 1. Como disse alguém, né? Estava vendo se você estava prestando atenção. Percebi que está, né? Aleluia. Marcos, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, versículo 4 e o 5. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Diga comigo, confessando os pecados. Muitas vezes esse texto é mal interpretado. João Batista, ele veio pregar arrependimento. João Batista, ele foi o último profeta da antiga aliança. Foi o último, foi João Batista. Depois inicia uma nova aliança em Cristo Jesus. Mas João Batista, ele veio pregar arrependimento. E ele veio a quem primeiramente? Aos judeus. Então as pessoas iam até ele e para serem batizados nas águas ele dizia, confessando os pecados. Porque era um povo que já tinha aliança com Deus, um povo que conhecia a lei, sabia o que era certo, sabia o que era errado, e estavam com obras contrárias à lei. O ministério de João Batista foi trazer ordem à desordem que tinha se estabelecido no povo judeu. Ele trazia ordem. E ele chamava raça de víboras. Veja que pregação. Hoje em dia as pregações estão tão amenas, né? Já pensou? Raça de víboras. Mas não é vocês. Porque vocês nasceram de novo, amém? Mas havia um povo que conhecia a lei, que exigia que os outros praticassem aquela lei que ele conhecia, onde aquelas mesmas pessoas não praticavam. E essas pessoas, quando viu João Batista pregar o arrependimento, anunciando que viria o reino de Deus, foram procurar ele. E ele dizia, quem foi que os, e eu vou parafrasear, induziu a fugir da ira vindoura? A ira é certa. A ira era certa sem o pagamento. E aquele povo tinha um pesar no coração, porque a lei já apontava que eles estavam errados. E eles sabiam que tinham que fazer algo, exigiam de outras pessoas lá fora para fazer, e eles mesmos não faziam. Espero que não tenha nenhuma semelhança com a igreja na sua cabeça. Espero que nunca você tenha vivido isso. Mas com certeza você já viu alguém fazer isso perto de você. Exigindo de pessoas algo que nem mesmo elas conseguem fazer. Isso não é cristianismo. Precisamos estar longe dessas coisas. Deus só vai mandar uma multidão para esse lugar se estivermos preparados para receber. Se for para fazermos discípulos da lei, Ele não vai mandar. Mas se compreendermos que vamos fazer discípulos de Cristo, aí é Deus que vai fazer. Uau!
Precisamos entender, cristianismo não é isso. Isso é o batismo que João Batista tinha para os judeus. Confissão dos pecados. Vamos continuar lendo. Outra testemunha aqui, para ele ajudar. Vá, por favor, para Mateus, capítulo 3. Mateus 3. Versículo 4. Diz assim, Mateus 3, 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. E sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Pessoal, estou começando um novo grupo. Um grupo para comer gafanhoto e mel silvestre. Misericórdia. Então saiu a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aleluia. A confissão dos pecados, as pessoas se aproximavam e queriam salvação. E quando ele via os fariseus, saduceus, aqueles que tinham a lei, ele dizia: epa! Não adianta vocês falarem algo com a sua boca se não houver arrependimento. Então precisamos entender isso. Esse peso todo estava para quem estava na lei ou quem ainda não tinha sido nascido de novo. Isso é a confissão dos pecados. Mas não é isso que traz a salvação, porque naquele ponto Jesus ainda não tinha nem morrido e ressuscitado. Aquelas pessoas que estavam indo às águas, estavam ressurgindo, estavam confessando os seus pecados, elas não estavam salvas. Por quê? Porque era o ministério de João Batista, anunciando arrependimento. Dessas confissões de pecados todos, era para mudar a atitude das pessoas. Não trazia ainda salvação. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha pago o alto preço. Então precisamos entender isso, porque senão nós nos identificamos com isso. E começamos a colocar dentro do cristianismo uma religião diferente. Aquela que você tem que se achar toda hora que tem que estar confessando o pecado. Não, você só vai confessar pecado a Deus se você tiver um pecado para confessar, amado. Ah, não, pastor, eu sempre tenho pecado. Será? Ou você foi ensinado assim? Ou você foi ensinado até mesmo dentro de outras denominações, até não evangélicas, e algumas até evangélicas, que diz que todo dia a pessoa peca. Me mostre um versículo na Bíblia que diz que todo dia o cristão peca. Não, não diz. Interessante, né? Ah, pastor, mas eu prefiro ficar com o que eu acredito do que com a Bíblia. Eu sei que você não pensa assim, mas eu dou esse exemplo só para você entender que é melhor ficar com a Bíblia. A Bíblia não diz que estamos pecando toda hora. Mas a Bíblia fala algo, sim, sobre confessar pecados, e vamos chegar lá. Mas precisamos entender que a confissão dos pecados dos judeus, mudança de arrependimento, era o batismo de João. Ah, só o judeu vinha? Não. Outros vinham também. Também iam às águas, mas não eram salvos ainda. Por quê? Diga comigo, porque Jesus não tinha se manifestado. Aleluia. Vá, por favor, para João capítulo 16. Hoje é uma manhã de ensino, amém? João 16. Eu gosto muito de mover do Espírito, eu gosto muito de milagre, eu gosto muito do poder. Mas sabemos, pela palavra, que é o ensinamento que liberta. A unção despedaça o jugo, mas o que vai manter a pessoa liberta é o ensinamento, é o fundamento. João capítulo 16, versículo 7. Diz assim. João 16, 7.
Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diga comigo, do pecado. Hoje eu vou passar um tempo nessa ideia, nesse ensinamento. Eu vou deixar um pouco a justiça e o juízo, e vou falar sobre o pecado. Mas aqui não fala pecados. Aqui estamos falando sobre o segundo tipo de confissão na nova aliança, que é a confissão do pecador. É aquele que vai receber a Jesus. Aqui não fala que é dos pecados. Aqui fala que é do pecado. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? O versículo 9 nos responde. A Bíblia responde tudo, amado, que precisamos saber. Versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Jesus, diga comigo, Jesus. Foi ele que trouxe esse ensinamento. 4 tipos de confissões. Primeira confissão do judeu. Arrependei-vos, raça de víboras. Mudem as atitudes. Ok. Mas tem o segundo tipo de confissão. A confissão do pecador. Essa confissão, se você não nasceu num berço judeu, foi a primeira que você ouviu. Por Deus falando com você. Que o Espírito Santo convencendo você. Pessoas podem ter tentado trazer a outra. Olha, você não pode beber, fumar, não pode fazer nada disso para ser crente. Ou seja, isso é a dos judeus. Lei dos judeus. A do pecador é outra pregação. Ei, você não acredita que Jesus é o Senhor, tem que se arrepender disso. Amém. Esse é o pecado. Amém. Amado, Deus não espera que o pecador faça outra coisa a não ser pecar. Ah, Deus, ele está irado com o pecador, porque ele está pecando. Conversa. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo inteiro, de tal maneira que enviou seu Filho. Ele já sabia que o povo estava pecando. Mas ele amou. O povo prega um Deus irado. Olha, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Eu sei que vai para o inferno mesmo, é a verdade. Mas não é Deus que vai mandar. É porque morto vai para a região de mortos. Deus quer salvar para que a pessoa vá para o céu. Não é Deus que vai mandar no sentido causativo. Eu causo isso, eu vou mandar, porque eu estou irado com você, pecador. Não. A ira de Deus se manifesta como juízo, sim, por causa do pecado. Não é porque a pessoa roubou, não é porque a pessoa matou. Por incrível que pareça, não. É porque a pessoa não aceitou nascer de novo. A pessoa vai para o inferno, não é porque a balança está cheia de pecados. Não. Porque isso Deus já sabia. Isso, se existisse uma balança mesmo, cada um aqui teria a mesma balança com a mesma quantidade de pecado antes de aceitar Jesus. E alguns ainda enchendo depois, mas deixa para essa segunda, depois eu falo sobre isso. Balanças, essa ideia não é cristianismo. Cristianismo, Deus sabia que a humanidade estava cheia de pecado, mas amou. Ah, mas se a pessoa morrer e no dia do julgamento ele vai se encontrar com a ira de Deus? Vai. Mas a ira de Deus não é por conta desses pecados. A ira de Deus é por conta do pecado da desobediência. De quê? De rejeitar a Jesus Cristo. Jesus veio e o povo rejeitou. Disse, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Solta Barrabás. O povo rejeitou, incitado pelos judeus, mas foram todos. Esse é o pecado, rejeitar a Jesus. É por causa desse pecado que as pessoas, se não receberem essa mensagem de você, de mim, elas vão para o inferno. Não é porque fizeram obras más. Precisamos entender o que é cristianismo. Não é lei. Fomos resgatados da maldição da lei. A lei dizia isso, mas fomos resgatados da maldição da lei para a maravilhosa graça. Fomos transportados do império das trevas. Estava lá o império, tinha um chefe, Satanás, e eu estava lá. Pois não, patrão, diga lá, o que você diz, eu estava lá sim. Mas você também estava assim antes de aceitar Jesus, viu? Aí você foi transportado
para um reino. O reino do Filho do seu amor. Mas ali eu não tinha feito um bocado de pecados? E por que Deus me transportou? Cadê a ira dele quanto a isso? Ele me amou. Agora, se eu estivesse aqui, quando eu estava aqui, se a pessoa dissesse, Jesus é o teu Senhor, e pregasse minha vida toda, e eu rejeitando, num dia do julgamento, o que é que eu ia encontrar? A ira de Deus. Mas não era por conta das obras mais, era por conta do pecado de rejeitar a Jesus. Precisamos entender isso. Deus não espera que o pecador faça algo diferente de pecar. Ele já sabe disso. Então, por que a gente, como igreja, muitas vezes quer converter a pessoa antes dela aceitar Jesus? Agora, se parasse aí era fácil, porque vocês estão na igreja, eu ensino, está tudo certo. Mas tem gente lá fora, muita gente, que diz assim, não, eu primeiro preciso parar de beber para poder aceitar Jesus. Primeiro preciso parar de fumar. Ah, não, primeiro... Eu estou com a minha vida toda, eu já me casei 10 vezes, tenho 5 famílias, eu tenho que resolver isso antes de aceitar Jesus. Quem disse? Confessa Jesus como Senhor, que algo vai acontecer. O quê? Ele enviou já o Consolador. O Consolador vai habitar. Quando habitar, uau, vai produzir frutos. E o arrependimento vai vir sem nem você dizer. Ele já tem o Espírito Santo para convencer. Você não precisa convencer, não. Você só precisa amar. Por incrível que pareça, na mais amplitude da palavra, o Espírito Santo não tem como fazer essa parte. Amar ao pecador, de uma maneira que o pecador perceba que está sendo amado, antes dele aceitar Jesus. Porque o Espírito Santo só passa a fazer isso quando está dentro do pecador, que ele vira justificado pelo sangue de Jesus. Aí o Espírito Santo está dentro do justo, no relacionamento ele descobre que o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, que a gente não pode ver, pegar, sentir. Às vezes nosso corpo sente a manifestação do poder do Espírito. Mas o relacionamento é pela fé. Mas ele ainda não consegue. Por quê? Porque a pessoa está morta no pecado. Então Deus precisa que você vá. Uau! Aí o Espírito Santo está dentro de você. Então qual vai ser o abraço que aquela pessoa vai reconhecer do Espírito Santo? O seu abraço. Qual vai ser o amor que aquela pessoa vai receber de Deus? Do seu amor. Por isso que fomos nós que recebemos o ministério da reconciliação. Por quê? Porque o pecador está numa dimensão natural. Ele está na terra, ele sente cheiro, sente o toque. Ele está na terra, numa dimensão natural, dimensão física. O Espírito Santo está numa dimensão espiritual. Não tem como. Então ele pega uma convergência. Estamos em Cristo. Em Cristo há uma convergência. Então neste ponto, que ponto? Chamado pastor Abnésio. Para você não achar que é só pastor, deixa eu pegar uma pessoa que não é pastor. Aleluia. Aleluia. Eliseu, vem aqui, por favor. Faz esse... Se tu for que nem eu, vai ficar vermelho um pouquinho, mas está tudo certo. Pronto. Eliseu está em Cristo. Agora precisa de alguém fazendo o papel do pecador. Um pecador, por favor. Não, você não, mas... Alguém voluntário? Pode vir, pastor. O pessoal sabe que é só um voluntário. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo, quem quer ser o Espírito Santo? Pecador demorou um bocado, mas quem quer ser o Espírito Santo? Quem quer ser o Espírito Santo? Flávio quer ser o Espírito Santo. Eu sei, ele está lá com vontade. Vem ser o Espírito Santo. Não faz isso, pastor, comigo. Pronto. Ele está em Cristo, amém? Flávio é o Espírito Santo. E está sendo gravado, viu? O pastor Gleice está fazendo papel do pecador. É só papel, viu, gente? Então o Espírito Santo, ele quer chegar para... Se aproxime mais, por favor. Fica aqui, por favor, no meio. Fique só um quadrado e meio para cá, pronto. Mais para cá. Pronto. Faz enquanto tu não sabe que está sendo gravado, está tudo certo.
Então o Espírito Santo, ele quer chegar ao pecador. Olhe para o pecador. Estenda sua mão como se quisesse chegar para ele. Daí, sem tirar do pé. Mas não consegue. Por quê? Porque ele está numa dimensão natural. O Espírito Santo quer alcançar você, mas está numa dimensão natural. E Eliseu antes era pecador também. Mas Eliseu confessou Jesus como Senhor. Uau! Então se tornou justificado pelo sangue. O sangue me basta. Basta ou não basta? E porque as pessoas dizem, sou pecador ainda. Pecador remido. Não aceita. Olha, o cara aceita até que o pecador foi remido, mas não aceita que virou justo. Não aceita porque não entra. Não, eu às vezes peco, muitas vezes tomo vergonha na cara, crente. É para ser poucas vezes no máximo. Não, sou pecador. Mas o sangue basta ou não basta? Eu canto uma beleza. O sangue basta, o sangue basta. Então você é justo. Não. Basta ou não basta o sangue? Então quando ele confessou Jesus, virou justo. Por isso que o apóstolo Paulo escreve nas cartas aos santos. Virou santo. Santo Eliseu. É sério. Porque a santidade não vem da obra dele, vem do sangue. Então ele nasceu de novo. Aí agora o Espírito Santo quer alcançar o pecador. Agora fica fácil. Por quê? Porque agora ele já está em Cristo. Eliseu está em Cristo. Aleluia. Mais para perto, rapaz. Aqui é um amor assim, em Cristo. Aqui ficou mais fácil, porque Eliseu, cheio do Espírito Santo, vai alcançar o pecador. E quando ele alcança o pecador, o Espírito Santo, através dele, já está trabalhando. Aleluia. E vai convencendo ele do pecado. E aí ele diz, uau, tem um pecado que eu preciso me arrepender, mudar a direção. Qual é o pecado? Diga comigo, confessar Jesus. Qual é o pecado? Diga comigo, não rejeitar Jesus. Qual é o pecado? Não rejeitar Jesus. Qual o pecado que ele precisa confessar nesse momento? A rejeição por Jesus. Ele precisa confessar, receber Jesus. Confessa Jesus como se fosse pela primeira vez. Jesus é o meu Senhor. Pronto, nasceu de novo. Qual é a lista de pecados que ele precisa contar para mim para ser salvo? De acordo com Romanos capítulo 10, nenhum. Creu, confessou. Aleluia. Você entende? Isso é a confissão do pecador. O pecador só precisa confessar isso, gente. Quando você for evangelizar, só tem um pecado que ele precisa se arrepender. É a rejeição de Jesus. E ele precisa saber disso. Se você decorar Romanos capítulo 10, só ali os versículos, só Romanos 10, já vai ajudar ele. Só isso? Só isso. Você pode dar uma glória a Deus? Pode sentar. Dá um salve de palmas para os irmãos aí. Amém. Aleluia. Então, 2 tipos de confissões vimos até agora. O primeiro, a confissão do judeu, que tinha que se arrepender. Aí temos a confissão do pecador, que é confessar Jesus. O judeu precisa fazer essa confissão também? Precisa. O judeu hoje, para nascer de novo, precisa fazer a mesma confissão. Receber a Jesus. Quando o judeu faz essa confissão, ele nasce de novo. Então ele é um judeu cristão. Ele deixa de ser judeu? Não. Ele pode até deixar de praticar o judaísmo. Mas ele vem da aliança de um sangue hereditário de Abraão, que tinha uma promessa. Só que a promessa que ele recebeu, o cristão passou a receber também. Aleluia. Não há nada que o povo judeu recebeu como promessa que o cristão não tenha, também seja co-herdeiro. Agora uma pergunta. Você vê judeu passando fome por aí? Você vê judeu liso por aí? Você vê judeu sem trabalhar? Isso é boa. Você vê judeu preguiçoso por aí? Me conte um judeu preguiçoso. Tem algum? Você vê? Judeu praticante do judaísmo.
Não, por quê? Ele entende a bênção de Abraão que está sobre a vida dele. Será que eu pergunto outro? Vou perguntar. Você vê algum cristão preguiçoso? Misericórdia. Você vê algum cristão liso? Misericórdia. Porque esse cristão não entendeu que a mesma bênção que estava destinada aos judeus, em Cristo, ele recebeu do Pai. Então, se esse cristão tiver a mesma diligência, a mesma disciplina, trabalhar, diga comigo, trabalhar. Trabalho é bênção. Então ele vai usufruir da bênção. Lembrando sempre que não se compara a ninguém. Eu não vou me comparar com o pastor Abinésio, com o pastor Gleidson. Eu não vou me comparar com você. Por quê? Porque eu só devo me comparar comigo mesmo ontem. Essa é a comparação. Eu comigo ontem. Estou melhorando? Amém. O problema é que as pessoas querem se comparar umas com as outras. Aí nasce inveja, frustração. Se compare com você, quem você era ontem. Aí você vai saber se você vai estar progredindo. Agora, se você ontem estava melhor do que hoje, pede perdão, viu? A vereda é de glória em glória. Você tem que estar melhor hoje. Amém? Existe um terceiro tipo de confissão. Eu gostaria que você abrisse em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Versículo 9. Um dos textos mais poderosos da Escritura. Para o crente. Aleluia. Vamos começar para você entender o contexto. Versículo 5. 1 João 1, 5. Antes de lermos, você pode olhar para mim. Nós vimos um tipo de confissão, que é a confissão do judeu. Nós vimos outro tipo de confissão, que é a confissão do pecador na nova aliança. Estamos falando da nova aliança. Vamos ver o terceiro tipo de confissão, que é a confissão de pecados do crente. Pastor, e crente peca? Não era para pecar não, viu? Você bem pernambucano. Não era para pecar não. Mas não é que peca? Tem o Espírito Santo, tem a graça de Deus, sabe o que é certo, peca. E ainda diz assim, é porque o pecado, é porque a carne é fraca. Não tem crente que diz isso, né? Misericórdia. A carne é fraca. O mesmo texto que diz a carne é fraca, diz assim, o Espírito está pronto. Graças a Deus que a carne é fraca. Por quê? Porque o Espírito e a carne, eles combatem entre si. Então, se a carne fosse forte, você sempre pecaria. Olha a revelação. Se a carne for forte, você vai pecar muito. Mas se o Espírito tiver mais forte do que a carne, vai dominar a carne. Porque a carne, meu amado, deixa eu dar uma boa notícia. Aquela sensação que você tinha, não precisa levantar a mão não, viu? Aquela sensação que você tinha quando alguém dava uma buzinada e você queria buzinar. Quando alguém diz um palavrão e você fica querendo discutir. Essa sensação carnal, não é porque você não é salvo, não. Não é porque você é pecador, não. É porque você tem carne. A carne não nasceu de novo. E nem vai nascer, viu? Deus vai dar uma outra carne. Um outro corpo incorruptível. Deus sabe tanto que essa carne não presta, que Ele vai dar outro. Para ir para o céu, viu? Presta para você cuidar dela aqui na terra, como casa. Como uma casa. Se esse prédio aqui nós não fizermos manutenção, ele vai se apodrecendo. Assim é a carne. Tem que haver manutenção. Mas aquela sensação que você tinha de raiva, ninguém tinha, só eu tinha isso, né? Só eu, muitas vezes, tenho isso, né? Só eu, ninguém mais, né? Essa sensação é só carne. Aí o que é que você faz? Você alimenta o seu espírito, vindo para os cultos, meditando na palavra em casa, pensando na palavra, cantando, praticando a palavra. Você vai alimentando o espírito vai ficando forte, meu amado. Aí a carne vem, o espírito dá uma baianada, derruba, dá um mata-leão na carne. Então a questão não é se a carne é fraca, é se o espírito está sendo fortalecido. E eu sei que vocês aqui, domingo de manhã, num sol desse, em vez de ir para cá, vir para cá, é porque o espírito está sendo fortalecido e já está fortalecido, viu? Aleluia. Eu louvo a Deus por isso.
Aleluia. Vamos para o terceiro tipo de confissão, que tem tudo a ver com essa historinha que eu estava contando. Tem um profeta de Deus, o irmão Herênio Ramiro, que ele dizia algo interessante. Quando eu contar uma historinha, preste atenção. Porque tem a ver, viu, com o que o Espírito já está falando. Veja como essa historinha da carne e do Espírito, você vai entender agora sobre essa questão dos pecados que alguns crentes, não todos, não, mas que os crentes cometem. Os pecados, você vai entender. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, capítulo 2, versículo 1 estamos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Você pode olhar um pouquinho para mim? Pense no nó que às vezes dá na nossa cabeça. Por quê? Porque precisamos entender algumas coisas. A Bíblia toda, ela foi inspirada por Deus. A Bíblia toda. Foi inspirada para nos ensinar e foi inspirada também para alguns homens contar algumas coisas erradas que outros cometeram. Como adultério de Davi, como outros tantos erros. Sansão. Contando erros, sim. Há uma inspiração do Espírito para contar tudo. Aqui está trazendo um ensinamento. E é interessante que as pessoas que traduzem a Bíblia para uma linguagem da nossa compreensão, traduzem do grego, muitas vezes, do Novo Testamento, a maioria das vezes, e eles vão traduzir dentro daquilo que ele tem entendimento. Então, para nós entendermos o ensinamento da Bíblia, o ideal é nós termos uma Bíblia, olharmos outra versão, outra versão. E se você tiver acesso, você baixa um aplicativo ou compra um... Sempre falta, já a segunda vez que falta a palavra dos estudos por exemplo, Vine. Ele tá aqui comigo. Aqui vai me ajudar. Não, dicionário etimológico não. O estudo das palavras do grego, do hebraico para português. Como é o nome que se dá? Isso que é Strong. Não tem problema não. Se outras pessoas não se lembraram, estou na boa também. Mas existiram pessoas que pegaram a Bíblia, foram traduzindo palavra por palavra, pegando o significado no grego, no hebraico. Né? Temos o Strong que fez isso. E aí trouxe para nós esse estudo. E hoje no aplicativo você baixa. E você vai vendo o sentido das palavras. Você pode ir fazendo isso. E juntar com os ensinamentos que você recebe, e conferir. E assim você pegar o que o pastor diz, ir lá na Bíblia, conferir se está certo. Olhar a Bíblia como um todo. Aí você vai entender o que é que esse texto está falando. Por quê? Ele diz do início que aquele que não está na luz não tem comunhão com Deus. E logo depois, ele diz que se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Então como é isso? Eu estou na luz ou eu estou no pecado? Que nó é esse? É simples. Precisamos entender o contexto. O mesmo autor que escreveu isso, que disse isso para João, o mesmo autor, Deus, que disse isso para João, diga comigo, o autor da Bíblia é Deus. A Bíblia é o único livro que quando você vai ler, você pode chamar o autor para ler com você. E deve fazer isso. Senão vira só letra. Então, o mesmo autor que falou com João, falou com o apóstolo Paulo, que nós lemos, que é o pecado, que é só confessar. É o mesmo autor, precisamos entender como um todo. O mesmo autor falou com João lá, que o Espírito Santo estaria dentro de nós, nos ensinando todas as coisas.
É o mesmo autor que diz que o Espírito está pronto, que diz que o pecado não tem mais domínio sobre vós. É o mesmo autor que escreveu: o pecado não tem mais domínio sobre vós. Oi, como é que eu posso dizer que eu não tenho pecado? Então vamos entender isso aqui. Quando João está escrevendo aqui em 1 João, aquele que diz que não tem pecado, se faz mentiroso, ele está falando aquele que diz que nunca pecou. Aquele que diz que nunca pecou é mentiroso. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí chega o ponto e você recebe a glória de Deus. Mas ele também diz que, aqui eu quero ler novamente para não perder a essência. Aquele que diz no versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, essa palavra aqui. Se dissermos que não temos cometido pecado. Essa tradução já é bem mais ampla. Algumas traduções diziam assim: se dissermos que não estamos pecando. Diziam assim algumas traduções antigamente. E essa já é mais clara. Ela diz: cometido. É presente ou passado? Passado. Precisamos entender que nós podemos ter uma vida sem estar uma vida de pecado contínuo, pecando. Por exemplo, adultério. A pessoa se converte, recebe Jesus, já era casado, tinha abandonado a mulher, estava com outra, mas não tinha se separado. Não se resolveu, nem perante Deus, nem perante os homens. Ele não, a partir daquele momento que ele confessa a Jesus, ele sabe que tem que resolver a vida dele. E dependendo do contexto, porque existem contextos, ou ele vai abandonar essa mulher e voltar para a primeira mulher, a da aliança, ou dependendo do contexto, se a pessoa lá já casou de novo, ou se não quer mais ele mesmo. Então, se resolva e faça o divórcio, que não é vontade de Deus, amém? Divórcio nunca foi vontade de Deus. Mas de acordo com o contexto, há uma permissão de Deus, sim. Porque se a mulher não quiser mais ele, se já tiver casado com outra pessoa, entendeu? Não é que Deus defende o divórcio, mas tem que se resolver. Então ele não vai viver uma vida pecando. Então o que o apóstolo João está nos dizendo é que nós não podemos viver uma vida pecando continuamente. Mas ele começa algo no capítulo 2, que nós lemos rapidamente, que eu queria frisar para você. Veja o que ele diz no capítulo 2, para reforçar o que eu estou dizendo. Versículo 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Veja que não é Rodrigo que está inventando isso. A Bíblia está dizendo, essas coisas foram escritas para nós, sobre andarmos na luz, sobre não vivermos uma vida cometendo pecado, para que não pequeis. Deus não iria anunciar nada na sua palavra que não pudéssemos cumprir. Seria inverdade, seria injustiça dele. E ele só fala a verdade e ele é justo. Se ele diz estas coisas para que não pequeis, então é possível não pecarmos. Mas tem algo maravilhoso que ele continua dizendo aqui. Maravilhoso para quem? Para quando a gente erra mesmo, para quando a gente peca mesmo. Que não precisamos ficar na condenação. Ele diz no versículo 2 algo tremendo, ele diz, ainda no 1, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele não diz assim? E ele é a propiciação, ou seja, o pagamento pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos mundo inteiro. Agora olhe para mim, por favor. Ele diz, se todavia, veja como é diferente de alguns ensinamentos. Ah, rapaz, você vai estar sempre pecando e vai estar sempre pedindo perdão a Deus. Não. A Bíblia diz, se todavia, veja que exceção. Se já é exceção, né? E ainda todavia. Então, o pecado na vida do crente tem que ser uma exceção. Eu estou dizendo que eu não vou pecar? Não. Eu estou dizendo que você não vai pecar? Não. Provavelmente, 100% das chances é pecarmos. Mas é possível, a partir de hoje, toda a minha vida eu não pecar? A Bíblia diz que é. É possível. Vou conseguir? Aí entre eu e Deus, entre você e Deus.
Mas enquanto a igreja achar que tem que pecar todo dia, vai pecar todo dia. Assim como você se imagina, está escrito em Provérbios, assim você se torna. Enquanto Satanás conseguir convencer a igreja que é normal a igreja pecar, a igreja não vai se importar de pecar. Mas quando a igreja deixar que o Espírito Santo convença que ela tem uma vida que pode andar na luz, ela vai andar na luz. Vai pecar? Sim, a gente sabe que vai. Mas vai ser uma exceção. Vai ser um se, todavia. E quando isso acontecer? Aí você confessa os pecados. Esse é o terceiro tipo de confissão. Confissão dos crentes. Confessar o pecado que cometeu. Mas precisamos entender algo sobre isso. Vamos lá. Hoje é dia... Já deu meu tempo, inclusive. 10 de março. Eu tenho mais 15 minutos dentro da margem que a gente estabeleceu. Então dá para concluir. Hoje é o dia 10 de março. Se eu peco hoje, eu não vou chegar aqui no dia 18 de março, no outro culto, e confessar uma lista dos meus pecados para Deus. Não. Não é esse tipo de confissão de pecados de crente que estamos falando. Você pecou hoje, você confessa na mesma hora, meu irmão. Confessa para quem, pastor? Para Deus. Pastor, mas há um texto na Bíblia que diz que se alguém estiver doente, chame os presbíteros para que ele, para confessar os pecados, receba a oração para ser curado. É ou não é? Vamos lá nesse texto. É Tiago capítulo 5. Tiago 5. Você está sendo abençoado? Tiago 5. Versículo 16. Vamos começar pelo 15. Eu vou começar pelo 13 para você entender a quem Tiago está falando isso. Diz assim, 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós, diga comigo, entre vós, doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Diga comigo, perdoado. Depois, diz no versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, súplica do justo. Você pode olhar um pouquinho para mim aqui? É possível que um crente esteja com um tipo de enfermidade por causa de um tipo de pecado. E aqui eu quero frisar. Não é que toda vez que alguém está doente é porque pecou. A Bíblia não diz isso. Amém? Me mostre um versículo, você não vai encontrar. Mas pode acontecer uma pessoa estar amargurada, não querer perdoar e não perdoar é pecado. E a pessoa conviver aquilo uma vida e desenvolver doenças gastrointestinais. E desenvolver doenças de pele. E desenvolver queda de cabelo. Sem falar de pessoas que chegaram a ter câncer por falta de perdoar. É possível? É. Então aqui, Tiago escreveu para a igreja. Ele disse, se há alguém entre vós doente, chame os presbíteros, unja com óleo. Não é necessário ungir toda vez com óleo, mas é uma simbologia que anuncia sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas ele diz algo, serão perdoados. E depois ele continua, se tiver cometido pecado, confessar uns aos outros. O perdão, a pessoa quando está confessando ali arrependimento, ela já recebe o perdão de Deus. Mas existem áreas da vida de pessoas que é necessário elas buscarem alguém mais maduro e se abrir para que Deus possa ajudar. Isso é fato. Geralmente é na área de perdão. Geralmente é nessa área de amargura. Geralmente é nessa área. Porque se for adultério, você confessou a Deus, está resolvido.
Se for porque você mentiu, você confessou a Deus, está resolvido. Mas tem áreas que muitas vezes as pessoas precisam ser tratadas e geralmente é na área de falta de perdão. E aqui, eu creio em Deus que depois dessa mensagem, ninguém vai ficar guardando a amargura de ninguém. Por quê? É uma fonte de doença. Você quer doença para o seu corpo? Então, quando alguém fizer algo com você, corra rapidamente e perdoe. Ah, pastor, mas eu perdoei e minha carne ainda treme quando eu estou perto da pessoa. Uma boa notícia para você, é a carne. A carne nunca vai querer mesmo não, mas você libera perdão. Ah, pastor, realmente então eu posso perdoar e não ter que conviver, né? Alguém disse, já pensou se Deus dissesse isso? Eu perdoo vocês, mas não quero conviver com vocês. Amado, não tem isso não. A gente pode até fazer isso por uma limitação humana, natural, carnal, emocional também na alma. Mas precisamos entender que na Bíblia não tem essa história de eu perdoo, mas não convivo. Agora é lógico que no relacionamento é necessário confiança. E se para haver amizade há uma necessidade de confiança e você não tem confiança, você não tem que estar desenvolvendo o relacionamento sem a confiança. Tipo, trabalhar com alguém como seu funcionário, casar-se, namorar, contar segredos. Mas o fato de estar próximo, de estar junto, de dar um abraço, nada lhe impede. De presentear. Quer fazer algo bom para quem lhe faz mal? Dê um presente. Há um tempo atrás eu tive um chefe que me tratou mal. A carne dá vontade de dar um murro. O que foi que eu fiz? Algumas pessoas vão dizer, deu um murro? Não, eu dei um presente. A pessoa olhou para mim e ficou estranhando. Eu dei um presente. E a brasa ficou lá, ó, a brasa viva. Amém? Então esse é o terceiro tipo de confissão. E já encerrando, eu só vou anunciar qual é o quarto tipo de confissão. O primeiro foi confissão dos judeus, arrependimento. O segundo, confissão do pecador. Nasce de novo, confessa o pecado. Eu rejeitava Jesus e agora recebo Ele como Senhor. O terceiro, confissão dos pecados dos crentes. Pecou, você confessa a Deus, é lavado pelo sangue. Todas as vezes, todas. Assim é muito fácil, que bom. Que bom que é fácil. Mas já que é fácil, confesse a Deus. Amém? Não fica no erro. Eu até entendo crente que erra. Eu entendo. Mas crente que permanece no erro, eu amo, viu? Mas não entendo. Eu não entendo. Já deixei, não entendo. Mas eu amo. Amém? Amo para o amor de Deus constranger. Mas eu não entendo crente que continua no erro. Confissão dos judeus. Confissão do pecador, confissão do crente. Qual é o quarto que eu vou anunciar que vai ser uma outra ministração? Que seria a ministração de hoje. Foi essa que eu fiquei meditando semanas. Mas Deus me pegou de jeito. Hoje de manhã Ele me trouxe essa. É a confissão da fé do crente. É o que Marcos 11, 22 e 23 fala. Se alguém disser a essa montanha, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar no coração, mas crê no que diz, assim será com ela. Esse tema é o tema que nós temos para a sua vida prática. Lá fora, para enfrentar as circunstâncias. É um dos temas muito importantes para a igreja. A igreja não compreende esse quarto tipo de confissão. Mas hoje nós vamos sair daqui entendendo como alcançar as pessoas melhor. Amém? Amados, a igreja tem um propósito. Eu vou chamar o grupo de louvor. Estamos encerrando aqui. O grupo de louvor pode vir, por favor. A igreja tem um propósito. Quando você nasceu novo, você podia ter ido para o céu. Já está lá com Deus. Mas Deus não quis assim. Ele quis que você ficasse aqui para desenvolver o ministério. O ministério da reconciliação. Por que ministramos tudo isso hoje? Preparando a igreja para alcançar pessoas lá fora, sem colocar religião na cabeça delas. Você entendeu isso? Você queria vir para a igreja, você veio com desejo de receber, e até recebeu. Mas eu quero dizer que hoje, o principal não é você receber. Hoje o principal é você sair daqui com um desejo de dar. Hoje o principal é você sair daqui, e eu faço uma analogia, tem pessoas que ficam no sinal e pedem dinheiro, não é assim? Muitas vezes eu não gosto nem de dar o dinheiro, porque muitas vezes usam para algo ilícito. Outras vezes é o que ele tem ali. Como é que eu faço? Eu sigo o coração. Quando vem paz eu dou, quando não vem paz eu não dou.
E eles dependem daquilo ali, então eles pedem a todos os veículos que tiver na frente dele. E tem aqueles da aguinha e do limpador, né? E fica pedindo, e fica pedindo. Não é assim? Pede a todo. Eu fico olhando a perseverança daquele povo. A todo veículo. E é não, é não, é não. E ele pede, ele pede, ele pede. Por quê? Porque ele depende daquilo. Diga comigo, ele depende daquilo. Tem outros que são vendedores natos. Eles batem em você, oferecem o produto. Se ele estiver andando, der um passo para trás e esbarrar em você, ele, oi, oferece o produto. Vendedores natos, ele oferece, oferece, oferece. E geralmente essas pessoas alcançam grandes resultados. Em todas as empresas que eu passei, eu descobri que eu não sou esse tipo de vendedor. Já trabalhei muito na área comercial. Eu sou mais um vendedor consultivo. Quero que for o melhor para a pessoa. E às vezes o melhor para a pessoa não é o melhor para o vendedor. Então eu sou assim. Por isso saí dessa área comercial também, diretamente falando. Mas tem gente que é assim. Vende, vende, oferece, oferece, oferece. E eles alcançam o resultado. Por quê? Porque eles têm metas. Diga comigo, eles têm metas. Uns dependem daquilo, outros têm metas. Inclusive com dependência também. Mas tem metas. Dependem, tem metas. Dependem, tem metas. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. A sua alegria depende de você viver o que você foi chamado. Tem crente vivendo triste e não sabe por quê. Está faltando ganhar vidas para Jesus. Quando eu falo ganhar, você vai plantar e outros vão colher. Alguns você vai colher. Quando eu falo ganhar, eu estou dizendo semear. Semear a palavra. Nós dependemos disso. Diga comigo, eu dependo para viver bem, anunciar Jesus. Por que muita gente é moado? Porque não está vivendo o que depende. E nós não só dependemos, mas o apóstolo Paulo diz que não devemos andar como sem metas. Nós temos metas, alvos. Qual é a nossa meta? A nossa meta é evangelizar o mundo inteiro. Ah, pastor, eu não gosto de meta. Eu fico arrepiado. 10, 20, 100, 1000. Não, isso não é meta não. Isso é alvo, meta de coisa natural. Eu estou falando de algo espiritual. A nossa meta como igreja é ganhar todo o mundo para Jesus. Então o que é que você vai fazer? Esbarrou em alguém? Ei, sabia que Jesus te ama? Esbarrou em alguém? Você dá um abraço. Alguém já disse, devemos sempre evangelizar. E se necessário, usar palavras. Uma forma de evangelizar é fazer o bem. Faz o bem, que quando essa pessoa descobrir que você é crente, vai dizer, eu quero o Deus dela. Tem gente que está tão irritante de pregar letra. Pai, tem que aceitar Jesus. Ei, tem que aceitar Jesus. Ei, tem que aceitar Jesus. O pecador está quase dizendo, vem cá, e tu aceitou já? Então primeiro vamos amar. Amém?